Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente vai fazer algumas anotações aqui para a posteridade sobre o relatório da Polícia Federal sobre Eduardo e Jair Bolsonaro. Algumas coisas que eu achei interessante. Eu vou dividir esse vídeo provavelmente em 2 ou 3 vídeos, mas hoje a gente vai pelo menos tentar falar sobre o quesito Eduardo e Tarcísio, que é uma sacada diferente. Não deixe de se inscrever, muito obrigado, estamos crescendo. E roda a vinheta. Bom, aqui a gente vê algumas conversas que o Eduardo tem com o pai, o Jair Bolsonaro, que fala sobre o Tarcísio, que em tons irônicos e até mesmo de ataque sobre o que o Tarcísio vai fazer ou não por Bolsonaro nas próximas eleições. O que chama a atenção disso tudo é que eu acho que o Eduardo, aqui, ó, os seus futuros netos vão falar em inglês. E ele tá com a esperança que isso tudo dando certo, até mesmo os crimes de obstrução e de tentativa de intimidar juízes sejam perdoados com a pressão americana. E ele tá com a ideia de ainda voltar ao Brasil e não ser preso. Isso é preocupante porque se isso realmente acontecer e o STF, por algum motivo, ceder, e não estou dizendo que se o STF julgar que Bolsonaro não tem nada a ver com os crimes, tudo bem, acontece, o julgamento serve justamente para isso. Mas o porém é se não tiver julgamento e o STF ceder às pressões americanas e anistiar Bolsonaro e tudo mais, esse relatório que a PF fez mostra muito bem qual é o mote, como isso aconteceu, como o Eduardo e o Jair Bolsonaro estão trabalhando diretamente com advogados da social media do Trump, do Hubble, enfim, de todos os advogados que estão entrando com ações lá nos Estados Unidos para pressionar o juiz aqui. Nada tem a ver com a liberdade de expressão, e sim com a tentativa de coerção do Alexandre de Moraes. Então esse aqui é um ponto, a gente vai para outro ponto dessa mesma linha de conversa. Aqui é uma outra parte do relatório, na linha do Tarcísio, que o Eduardo diz que a narrativa do Tarcísio suceder Bolsonaro está muito forte e eles precisam dar um jeito nisso, manter o Bolsonaro vivo. Por quê? Porque na leitura de Eduardo, se o Trump entende que o Tarcísio é um nome que vai apoiar Bolsonaro e seja um aliado do Trump nos Estados Unidos, o Trump pode perder o interesse dessa investida com o Bolsonaro. Porque o Eduardo tá lá fora dizendo que o único que pode ser aliado do Trump é Bolsonaro. Mas aliado de que forma? É o aliado, como eles gostam de chamar anistia, um aliado amplo, geral e irrestrito. Um aliado que não iria questionar nenhuma ordem do Trump. Então, seria realmente o cachorrinho do Trump aqui no Brasil. Um pouco mais para baixo, a gente vai ver por que isso faz sentido. Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar. Isso é antes de Magnitsky, isso aí é antes da taxação, isso é antes de tudo, tá? É que a gente fala tanto disso que parece faz muito tempo, mas isso é antes. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia, ou enviar o pessoal que estava num protesto que evoluiu para uma baderna para casa, num semi-aberto. Isto sem falar que o STF pode decretar esta intervenção como do Congresso no regimento interno da Corte como inconstitucional, pois
violaria a separação dos poderes. Bom, eles sabem, eles não são burros, que manobras dessa forma entram sim em revisão de ordem judicial. Eles sabem. Eles só tentam contar uma historinha para que o lado deles saia melhor. Neste cenário, você não teria mais amparo dos Estados Unidos. O que conseguiríamos, as duras penas, aqui, bem como estaria igualmente condenado no final de agosto, né? Eu acho que não vale a pena, mas te oriento a buscar mais conselhos com outras pessoas. Então, o que acontece? Aqui, eles não queriam anistia para a massa de manobra. Nunca foi anistia para a massa de manobra. Sempre foi anistia para eles próprios. Para Eduardo, para Jair, para o Malafaia, para os líderes. Porque a galera que está lá embaixo, a massa de manobra, que manda piques, que é fanático, é isso. É a massa de manobra, não é o interesse deles, a população brasileira. O interesse deles é manter-se no poder cometendo crimes. Então, se cometeu crime, tentou dar o golpe dessa vez, não conseguiu, anistia. Próxima vez, vamos tentar dar o golpe, não conseguiu, anistia. E vai se tentar dar o golpe infinitas vezes até conseguir. Com anistias. Então, se é isso, esse é o caminho que nós queremos para a direita, bom, isso não é direita. Isso é outra coisa. E a gente continua um pouco mais para frente, na página 33. E ele explica lá: o cara mais poderoso do mundo está a seu favor. Fizemos a nossa parte. E sim, eles fizeram mesmo. Convenceram Trump que eles são injustiçados e que aqui no Brasil é uma ditadura, enfim. Essa loucura toda. E parabéns. Conseguiram colocar os Estados Unidos contra o Brasil. Aqui, ó, o Eduardo. Você tem sido o meu maior empecilho para poder te ajudar. Opinião pública vai entender e você tem tempo para reverter se for o caso. Então eles já tinham ideia que o tarifaço não ia cair muito bem. Você não vai ter tempo de reverter se o cara daqui virar as costas para você. Aqui é tudo muito melindroso. Qualquer coisinha afeta. Então, aqui está dizendo que o Trump é meio melindrosinho, meio cheio de toques, não me toques. Na situação de hoje, você nem precisa se preocupar com uma cadeia, você não será preso. Na situação daquele dia, do dia 10/7, eles tinham certeza que Bolsonaro não poderia ser preso, porque, afinal de contas, os Estados Unidos estavam em massa com Lei Magnitsky e tarifaços que ainda vinham por vir, e, enfim. Mas tenho receio que por aqui as coisas mudem. Mesmo dentro da Casa Branca, tem gente falando para o 01, Donald Trump: ok, o Brasil já foi. Vamos descer para a próxima. Eu quero proteger este bom momento de agora. Mas se o nosso cara vai encontrar o 01 sem nenhum tweet seu, te adianto que isso não será bem recebido. Que Deus nos proteja. E aí, mais uma vez, explicando como é que é. Eles têm acesso, mas ele está dizendo aqui que lá é tudo meio, né, meio cheio de frufru, meio melindrosão, a galera não é muito afim de comprar a briga, se você também não der o seu abaixar a cabeça, o seu consentimento. Então, o que isso significa? Que parece que eles foram lá como subalternos. Eles não estão falando de igual para igual lá. Se você acha que as pessoas são melindrosas, significa que você tá ali e as pessoas não te respeitam. Porque se elas te respeitam, elas não são melindrosas. Elas falam de igual para igual. Então o Eduardo está lá implorando e jogando o Brasil na lama para salvar o pai dele. É isso que melindroso significa. E aqui nós vamos fechar essas duas
primeiras análises, que é o relatório está só no começo, só para te deixar ciente, Tarcísio nunca te ajudou em nada no STF. Sempre estava de braços cruzados vendo você se fuder e se aquecendo para 2026. Bom, e aqui nos Estados Unidos tivemos que driblar a ideia plantada aqui pelo aliado dele de que Tarcísio é igual ao Bolsonaro. Uma clara mensagem de que os Estados Unidos não precisava estar nesta briga com o Tarcísio ou você. Trump teria um aliado na presidência do Brasil em 2026. Agora ele quer pousar de salvador da pátria. Se o sistema enxerga no Tarcísio uma possibilidade de solução, eles não vão fazer o que estão pressionados a fazer, o que eles estão pressionados a fazer. E pode ter certeza, uma solução Tarcísio passa longe de resolver o problema, vai apenas resolver a vida das pessoas da Faria Lima. Então, entenda que Eduardo está aqui, pressionando eles a fazerem, é dizendo que o Tarcísio não é igual ao Bolsonaro. Porque se Tarcísio for igual ao Bolsonaro, o Trump não precisaria comprar essa briga. Eduardo está lá, mentindo, induzindo, pressionando, modificando os fatos, enganando o presidente Trump. Escolha a palavra que você quiser. Que Tarcísio não é igual ao Bolsonaro. Porque se for igual, lógico, por que o Trump entrar nessa briga? Ele sabe que aqui tem eleições. Então, só pra gente fechar esse primeiro vídeo, o Tarcísio, ele não pode ser viável no momento. Mesmo que no futuro possa ser. No momento ele não pode ser viável. Porque o Eduardo tá lá falando com o Trump assim, ninguém vai ser tão cachorro, tão cadelinha dos Estados Unidos igual eu e meu pai. Então a gente precisa soltar o meu pai para ele disputar a eleição e ganhar a eleição e ser a cadelinha dos Estados Unidos. O Tarcísio não é igual ao meu pai. E se o Tarcísio se promove dessa forma, o Trump vai chegar pro Eduardo e vai falar assim, pra que eu preciso de vocês? O Tarcísio tá lá, tá solto, tá limpo, eu posso contar com ele, eu já falei com ele, ele vai ser minha cadelinha também, e tá tudo certo. Eu não preciso de vocês, não vou entrar nessa briga. E é essa aqui que vem a discussão toda do Eduardo e do Tarcísio. E em nenhum momento você vê o Tarcísio dando uma resposta ao tarifaços forte como um governador deveria dar. O governador do seu estado foi mais afetado. Não tem essa declaração. 2, depois dessa divulgação, Tarcísio mais uma vez abaixou o rabinho e disse que era amém Jair Bolsonaro. 3, o Tarcísio tentou a mando de Bolsonaro. O link tá aqui. Eu não vou ficar explicando, mostrando todas as conversas, porque o link tá aí. Mas vocês podem ler. O Tarcísio foi a mando de Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal pedir aos ministros que dessem de volta o passaporte de Bolsonaro para que ele fosse lá conversar com o Trump e tirar as tarifas. As tarifas que Eduardo cavou. Então, você vê, Tarcísio sim é o cachorrinho de Bolsonaro ainda. E o Eduardo está lá fora dizendo, não pode deixar o Tarcísio ser o candidato, porque a partir do momento que o Tarcísio for o candidato e você der o aval, aqui fora nosso trabalho é jogado no lixo. Nós não conseguiremos continuar enganando o presidente Trump por muito tempo. E da outra forma, o presidente Trump quer que você faça algum gesto aí, para mim poder mostrar para ele, meu pai tá gostando. Então, tudo isso nos mostra que queremos uma pessoa da direita, seja Tarcísio, cachorrinho do Eduardo, cachorrinho de Bolsonaro e cachorrinho do Trump? Ou queremos um próximo presidente realmente de direita, livre, que governe para o povo? Então, esse aqui vai ser um dos vídeos no começo, mas vamos ter um vídeo só sobre o advogado da Trump Media e as suas conversas com o Bolsonaro.
Teremos um vídeo só sobre o que o Malafaia e a sua mentoria em cima de Jair Bolsonaro, o que o Eduardo acha sobre o pai, sobre como o pai está agindo. Vocês já viram aqui que o Eduardo disse que a maior dificuldade do que eles estão fazendo lá nos Estados Unidos é o próprio pai. Ele está lá para defender os Estados Unidos. O Eduardo está lá para defender os Estados Unidos. Errei. Está lá para defender o pai, só que o pai é o que mais atrapalha ele. Afinal de contas, pelo que dá para aparecer aqui, Jair Bolsonaro não toma nenhuma decisão nesse relatório. Não sei se é isso que acontece, mas também não vi ninguém desmentindo. Quem manda... Eduardo está nos Estados Unidos fazendo o que ele quer e manda o pai repetir. Malafaia está aqui fazendo e mandando no Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro pede ao advogado do Rumble e da social media do Trump o que ele tem que falar em declarações. Então, ele mesmo aqui não parece que tem ideia nenhuma. Literalmente parece que Bolsonaro é um marionete de todos e o laranja. Não tirando, lógico, o mérito dele de ser um Bolsonaro. Mas o que me parece aqui é que ele só recebe ordens de pessoas, do advogado do Rumble, do seu filho, de Malafaia e de todo mundo. Muito obrigado, ficamos por aqui e até mais tarde.